E no assunto de hoje, vamos falar de levantamento de peso para crianças. Conhecidos como irmãos Hércules, os romenos Cláudio e Juliano Stroy, de apenas 7 e 9 anos, respectivamente, divulgaram esta semana novas imagens de sua invejável forma física. Ambos ficaram famosos mundialmente nas redes sociais. A dupla, que tem uma rotina que envolve levantamento de pesos e exercícios variados por até 2 horas diárias, comemorou a marca de mais de 1.200.000 curtidas na página de Juliano no Facebook e mostrou que Cláudio também está a todo vapor seguindo os passos do irmão mais velho. O pai das crianças, o romeno Julian Stroy, de 35 anos, contou que ambos mostraram aptidão para os exercícios desde muito cedo e que está investindo na carreira das crianças para que elas possam ajudar a família que depende da venda de ferro velho no vilarejo de Icoana. Bom, este assunto reacende uma polêmica. Até que ponto uma sobrecarga de peso, uma rotina exaustiva pode prejudicar ou não o desenvolvimento natural de uma criança? E para responder para a gente essas e outras perguntas é que o Comunidade convidou a educadora física, proprietária também de um centro de treinamento e que inclusive é fisiculturista, Thaís Uchita. Thaís, é um prazer recebê-la aqui no Comunidade nessa tarde para a gente falar aí de um assunto que é polêmico, né? Que é o levantamento de peso infantil. Pelas crianças, infantil. Isso. Bom, a gente sabe que aqui no Brasil isso é incomum. Aqui não se encontra tanto crianças que trabalham, executam esse tipo de atividade. Mas quando eu estive fora do país, viajei para vários lugares pela Europa, frequentei várias academias, lá é muito comum. As crianças começam com levantamento de peso desde os 6 anos de idade. No Brasil, encontra-se tem um trabalho na Universidade Estadual de Londrina. É um trabalho realizado com crianças a partir de 6 anos de idade, com o Dr. Arli Ramos. Ele faz esse tipo de exercícios resistidos, que são exercícios com pesos, para crianças a partir de 6 anos de idade. E as pesquisas dele, já são 9 anos de pesquisas, vêm sido demonstradas que há grandes benefícios para a questão fisiológica dessas crianças. Agora, claro que tudo que é demais, tudo que é em excesso é prejudicial. Como, por exemplo, né, a gente encontra criança gama de videogames em excesso, fast foods em excessos, televisão em excesso, é demais. Como também uma atividade física em excesso, seja qual for, desde futebol, judô, natação, a parte de levantamento de peso, em excesso também acarreta problemas. Sem dúvida. Bom, a gente a nossa produção separou um dos vídeos, né? Essa dupla de irmãos tem muitos vídeos na internet, no canal YouTube, e a gente vai soltar algumas imagens para que você aí de casa acompanhe. Olha, dá uma olhada, né, na forma física desses dois irmãos, eles levantando o peso. Agora, Thaís, a gente percebe que eles trabalham muito os braços, né? Isso. Crianças, eu digo que para uma atividade, né, um exercício resistido, que é a musculação, a gente não pode chegar até o limite da criança, né? Ultrapassar os limites, como isso são realizados com adultos. No caso dessa criança, por exemplo, a atividade, isso é muito comum fora. E quando eu competi no fisiculturismo, eu competi com meninas que treinavam, apresentam esse tipo de atividade desde os 5 anos, 6 anos de idade. E hoje elas têm 37 anos, 38 anos, né? Então, assim, são atividades que têm que ser bem monitoradas, com um profissional de educação física. Mas, antes de tudo, esse profissional ele tem que conhecer as particularidades da criança. Toda atividade anaeróbia, esse exercício que ele está fazendo é uma atividade anaeróbica. Ela não pode ser com grandes estímulos, porque a criança ela não tem tanta capacidade a essa aptidão anaeróbia. E ela tem um estímulo, não pode ser estimulada o fator do ácido lático. E decorrente dessa atividade, há grande estímulo de ácido lático. Isso não é legal, é prejudicial. Porém, o legal seria que a criança estivesse executando uma atividade
de uma intensidade, um volume de treinamento mais leve, propriamente para afastar as crianças, que hoje é muito comum, né, uma grande procura de pais procurando treinadores, porque a criança apresenta síndrome plurimetabólica, que é uma doença que é acarretada através da obesidade, que a obesidade é uma grande preocupação para a Organização Mundial da Saúde. Sem dúvida. Né? Então, a musculação, ela não é prejudicial para as crianças. Já tem sido vários estudos, já tem demonstrado os benefícios e tem desmistificado esse mito de que a musculação ela atrapalha o crescimento. Não, não atrapalha o crescimento. Desde que não haja uma sobrecarga de peso. Desde que seja feita com volume, uma intensidade de treino adequado para a particularidade da criança. Sem dúvida. Né? Bom, a gente tem algumas informações, né, dessa dupla de irmãos, perto de comemorar 10 anos, agora em junho, o Juliano, que é o mais velho, tem 2 recordes mundiais em flexões verticais e outro por se manter mais tempo na posição de bandeira em um mastro. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, tanto Julian quanto a mulher, que são os pais, né, garantem que não forçam o comportamento dos filhos e que a forma física sempre foi obtida sem o uso de remédios. Eles têm uma habilidade natural para isso, é o que Deus pretendia com eles, declarou a mãe das crianças. A família também garantiu que, apesar dos exercícios, ambos mantêm uma rotina normal de crianças e que Cláudio e Juliano gostam de pintar e assistir a desenhos animados. Então, uma pergunta que a gente não pode calar, né? Essa questão de medicamentos. Acredito até que essas crianças não utilizam meios medicamentosos, né? Pelo seguinte fato, você pode ver que as crianças, acredito que elas têm grande quantidade, ingerem grande quantidade de carboidrato, bom carboidrato e de proteínas. Tudo que é treinável e tudo que é a alimentação e o treinamento, ele consegue transformar o corpo. E isso lá, quando eles começam a fazer atividade em Ilha de Malta, eu fiquei muito tempo em Ilha de Malta, as crianças, elas têm uma dieta muito rigorosa, uma alimentação bem diferente dos americanos, diferente da nossa cultura brasileira. Uma disciplina alimentar. É uma disciplina alimentar, e além da disciplina alimentar, eles têm uma disciplina também, eles têm um culto ao corpo, um culto ao treinamento, eles são regrados. E eu digo sempre que para quem quer mudar o corpo, desde criança até numa fase adulta, é necessário ter uma disciplina alimentar e uma disciplina com treinamento. Não basta utilizar medicamentos, porque medicamentos tem muitas pessoas, se você frequentar as academias, né, como eu já frequentei várias, frequento, né, constantemente, a gente sabe quem utiliza, quem não utiliza, só pelo fato, eu sou árbitra de fisiculturismo também, então só bater o olho a gente consegue. Você tem essa percepção, Tem essa né? percepção. E a gente vê, não é apenas usar, não faço apologia a favor de jeito nenhum, mas existem pessoas que utilizam e não conseguem mudar o corpo. Então, esses medicamentos, eles não alteram o corpo, não vai fazer com que essas crianças apresentem esse tipo de estética pelo fato dos medicamentos, ou tenham essa força que eles estão apresentando pelo fato medicamentoso. Acredito que, por eu ter frequentado vários lugares, Paris, Roma, né, Ilha de Malta, Košice, Rússia, vários lugares que eu frequentei pela Europa, eu vi e pude perceber a disciplina na dieta e no treinamento. E eles levam a sério, que é uma coisa que eu acho engraçada aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o culto muito através do futebol. As crianças, desde pequeno, você vê, ninguém comenta nada. Olha, estão há 2 horas jogando futebol. Isso não faz mal? Há 3 horas, passa a tarde inteira lá todos os dias num jogo de futebol. Isso não faz mal? Uma criança fica o dia inteiro no jogo de videogame. Isso não faz mal? Então, assim, deixando claro que tudo em excesso faz mal. Sem Porém, dúvida. é necessário que a criança participe de atividades, seja desde um jogo de futebol, desde uma musculação, desde uma natação, mas bem orientados. Bom, né? agora, já que você tem essa percepção, né, tem esse olhar mais clínico, biônico, eu até diria, né? Uma curiosidade para que a gente possa encerrar esse bate-papo, para que essas crianças tenham alcançado, digamos assim, essa musculatura a que elas chegaram. Qual a carga de peso utilizada no treino diário delas?
Na verdade, não existe assim uma carga, a gente pode falar assim, olha, levanta 70, 80, 90%. Não existe uma carga mensurada. Como eu havia dito, na Europa, as crianças começam desde pequeno, eles gostam de musculação. Já estão condicionadas. Já estão condicionadas. Até acredito que eles começaram desde muito novos e com o passar, você vai adquirindo, tudo que você treina, você vai adquirindo força. Claro que a carga que eles estão utilizando não é uma carga que eu recomendo para as crianças. Jamais passaria para os meus alunos ou deixaria o meu filho executar um tipo de treinamento, né? Mas a carga, no caso deles, é uma carga elevada. Teria que mensurar, teria que estar presente, mas para chegar nesse físico que ele se encontra, com essa força, com essa flexibilidade, né, com toda essa coordenação que a gente vê, psicomotora que a criança apresenta, é uma carga mais elevada, que não considero uma carga, digamos, saudável. Apropriada. Apropriado para uma criança. Sem dúvida. Thaís, olha, muito obrigada pela sua participação no Comunidade. Eu que agradeço. Eu gostaria já de estender um próximo convite a você para participar, para que a gente possa falar aí de outras situações que envolvem, obviamente, né, esse culto ao corpo. Combinado? Combinado. Então, tá ótimo, muito obrigada. Eu falei com a Thaís Oshita, educadora física, fisiculturista. A gente falou aí dessa dupla de irmãos da Romênia e que o vídeo deles, né, as fotos, as imagens bombaram esta semana nas redes sociais. A gente falou sobre o levantamento de peso para crianças.